Em 2021, o Papa Francisco aprovou uma revisão da tradução italiana da oração do Pai Nosso. E ele deu uma razão muito interessante para isso, que tem relação com as duas últimas petições desta oração que Jesus nos ensinou. As 3 primeiras petições referem-se ao nome de Deus, ao seu reino e à sua vontade. E nas últimas 4 petições rezamos por nossas necessidades físicas e espirituais. Então as 2 últimas são: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Exato, e o Papa Francisco queria ter certeza de que realmente entendíamos o que Jesus está nos ensinando nessas petições. Ele aprovou uma revisão da parte que dizia: não nos induzais à tentação, substituindo-a por não nos deixeis cair em tentação, como há em português. Sua intenção era esclarecer que Deus não leva as pessoas à tentação. É Satanás, o maligno, que nos leva a ela. O Papa não impôs uma nova tradução a todos. Ele comentou que algumas traduções não conseguem capturar o significado completo. Isso faz sentido, mas se Jesus foi tentado no deserto e se diz que o Espírito Santo o conduziu ao deserto onde foi tentado, então não foi Deus quem conduziu Jesus à tentação? O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para orar, para estar perto de Deus e para experimentar provações. O Catecismo ressalta esse ponto ao explicar no parágrafo 2847. O Espírito Santo permite-nos discernir entre a provação, necessária ao crescimento do homem interior em vista de uma virtude comprovada, e a tentação que conduz ao pecado e à morte. Devemos também distinguir entre ser tentado e consentir na tentação. Isso é o que é verdadeiramente importante nessas petições. Deus, como um Pai amoroso, não nos conduz à tentação. Ele quer nos proteger dela, mas não apenas isso. Ele também quer que aprendamos a enfrentar a tentação como Jesus. Isso faz sentido porque todos nós passamos por provações na vida, que são oportunidades para crescer em obediência e confiança em Deus, mas não devemos confundir essas provações com tentações, nem com a nossa própria decisão de nos colocarmos em situações em que possamos ser tentados. Aqui é importante entender bem a palavra tentação. Tentação é uma atração pelo pecado que surge dentro de nós, através dos efeitos do pecado original ou de fora, como um teste. Todos nós desejamos o bem e a felicidade, e todos nós buscamos escolher coisas que nos trazem felicidade. Mas também somos tentados a aproveitar da nossa liberdade e escolher o pecado, pensando que isso nos trará felicidade. E a maneira como o diabo nos tenta é tentando nos convencer de que escolher o pecado nos trará felicidade. O Catecismo explica que ao pedir ajuda a Deus para evitar a tentação e nos livrar do mal, somos lembrados da nossa necessidade de discernimento. Precisamos distinguir entre o que parece bom e a verdadeira bondade se quisermos vencer a tentação. É por isso que faz sentido que o Catecismo chame a tentação de parte do combate da santidade. Ela requer discernimento em oração e a graça de Deus, e envolve uma decisão do coração. Jesus nos ensina que a tentação é uma realidade que experimentaremos em um mundo que caiu em pecado. Portanto, precisamos de ajuda para discernir quando Deus está nos levando a uma provação e quando estamos simplesmente consentindo com uma tentação. Rezamos a petição final, livrai-nos do mal, que Jesus orou explicitamente. Rezamos juntos, como família de Deus, a Igreja, para sermos completamente libertos do mal. E Jesus não fala apenas do mal como uma ideia abstrata, mas de uma pessoa, Satanás, o maligno. Satanás é um mentiroso e o pai da mentira. E quando cedemos à tentação por meio dessas mentiras, vemos as consequências: destruição, traição e até assassinato. Por meio das mentiras de Satanás, o pecado e a morte entraram no mundo. Nesta petição final, olhamos para a vitória final de Jesus, que começou com seu triunfo na cruz, a verdade suprema que nos livra do mal. Jesus alcançou a vitória e a nossa libertação do mal por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, rezamos no Espírito e com a Igreja: vem, Senhor Jesus, pois a sua vinda nos livrará do maligno.
porque mesmo enfrentando provações, tentações, pecado e morte, até mesmo o maligno, não os enfrentamos sozinhos. Jesus nos ensinou no Pai Nosso a pedir ao nosso Pai a graça e a força de que precisamos para nos unirmos a Ele em sua vitória sobre a tentação, o pecado e o mal. Lutamos a batalha contra a tentação, o pecado e o mal com Jesus por meio da oração.